Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esta feita a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel, desse segundo trimestre de 2022, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título O Caráter Exemplar de Jesus. Nós vimos aí na lição anterior, falando sobre o caráter, como conseguirmos o caráter de Cristo. E nessa lição nós vamos ver aqui os exemplos do caráter de Cristo. O versículo do dia diz: Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, verso 15. A verdade aplicada diz: Jesus, em todos os aspectos, é um modelo supremo para a conduta e identidade do cristão. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro dele é perceber o quanto precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Segundo, aprender com Jesus a ser obediente ao Pai. E terceiro, reconhecer que nossas condutas revelam nossa crença. Então isso tem um peso muito grande, na vida do cristão. A nossa oração hoje deve ser a de clamarmos ao Senhor para que, a exemplo de Jesus, venhamos ser fiéis em toda a nossa maneira de viver. O texto bíblico está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 46, 52. Então nós vamos estar vendo aqui, os irmãos que têm a sua Bíblia, pode estar aí, já procurando esse texto aqui, nós vamos estar lendo para fundamentar o tema ou o assunto da lição de hoje, ok, meus queridos? Então, Lucas capítulo 2 e o versículo de número 46. Versículo 46, está aqui. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aí o versículo 52 vai dizendo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então nós vemos aqui, esse é o tema, é o texto básico para a nossa lição. E a introdução vem dizendo: Jesus sabia se relacionar com o Pai e com as pessoas. Sem dúvida, ele é o maior referencial que temos. Por isso, precisamos nos espelhar em Cristo para que todo o nosso ser seja moldado pela excelência do seu caráter. Então, quando a gente olha ali para aquele versículo 46 e 52, a gente vê ali Jesus no meio de pessoas instruídas, no meio dos doutores. Ele sabia conversar, estava ali tratando dos assuntos concernentes ao céu, com aquelas pessoas. Então, Jesus sabia se relacionar. Então, isso fala do exemplo do caráter. Então, conforme a introdução, ele sabia se relacionar com o Pai, Deus, e com as pessoas. Sem dúvida, ele é o maior referencial que temos. Por isso, precisamos nos espelhar em Cristo, para que todo o nosso ser seja moldado pela excelência do seu caráter. Aí a gente encontra Paulo dizendo: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo também procurou viver uma vida de integridade e de caráter. Aí quando a gente fala em caráter, às vezes alguém diz assim: você não tem caráter. Isso trata-se de uma pessoa que faz uma coisa ou que fala uma coisa e faz outra. Então, o caráter é aquilo que você fala e pratica. A gente está cansado de ouvir dizer, por exemplo, de pessoas: fulano prega, mas não vive o que prega. Então, diante de Deus e diante da igreja, o cristão tem que ser aquela pessoa, o verdadeiro cristão tem que ser aquela pessoa que vive o que prega e prega o que vive. Não dá para você viver uma vida de mentira, de máscara, de fingimento. Num determinado local você age de uma forma, em outro local você age de outra. A gente pode trazer à mente aqui um pensamento do que aconteceu quando Paulo chama a atenção de Pedro. Que quando eles estavam lá misturados com os gentios, Pedro se identificava com eles como se fosse um deles. E de repente, quando os irmãos de Jerusalém chegam, ele começa a se esquivar e começa a ficar meio diferente, e aí Paulo é obrigado a exortá-lo, a chamar a sua atenção. E é o que nós vemos aqui. Nós temos que nos espelhar em Cristo, ser um com Cristo, para que Cristo seja um conosco. Andar como Jesus andou,
falar como ele falou, agir como ele agiu. Ah, irmão, mas isso é muito difícil. Mas essa é a condição para que nós possamos vencer o mundo. Nós não podemos transigir com o pecado, querer, fazer a vontade de Deus e a vontade do inimigo. Nós não podemos viver no profano e no santo ao mesmo tempo. Ou é profano ou é santo. Não podemos misturar as estações, até porque quando se fala de estação, a gente lembra da época dos rádios. Hoje já está tudo digitalizado no smartphone, enfim. Mas antigamente, quando tinha os rádios, a pilha, elétrico, tinha muita rádio AM, muita rádio em ondas curtas. Então você queria sintonizar, você ia devagarinho ali no potenciômetro ali, trazendo devagarinho para poder clarificar aquela rádio, você poder entender, porque por trás tinha um chiadeiro, um monte de rádio querendo funcionar na mesma frequência, então você tinha que sintonizar bem aquilo ali para poder ter um áudio bem clarificado e você entender o que estava sendo dito lá em outro estado, em outro país, né? Da mesma forma é na vida espiritual. A gente precisa estar em plena sintonia com o Espírito Santo para poder, fazer o que fala, falar o que faz. Amém, irmãos? Vamos adiante. Em todos os instantes devemos estar em constante aprendizagem ao lado de Jesus. Primeiro, a natureza humana e a divina no desenvolvimento ministerial. Em Jesus vemos a união da natureza divina e a humana, e ambas viviam em harmonia, de forma que a divina não anulava a humana e nem a humana anulava a divina. As duas se complementavam no exercício do seu ministério. Esse é um ponto que traz muita dificuldade para nós nos dias atuais. Porque, como é sabido, irmãos, nós temos a natureza que é chamada de natureza carnal, ou natureza humana. E diante desse mundo que nós vivemos, esse mundo pós-modernidade, diante de tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, às vezes, irmãos, quando a gente não vigia, a gente, quando pensa que não, você está indo mais pelo lado humano, atendendo mais a natureza humana do que a espiritual, o espiritual. Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, desse primeiro tópico, que Jesus ele sabia conviver tanto com a natureza humana como com a natureza espiritual, com a divina. Ele sabia separar as estações. E uma das maiores dificuldades que nós temos é não sabermos separar as estações. Então a gente sempre está querendo misturar o espiritual com o material, com o carnal com o espiritual, e vai fazendo essa salada, e isso traz muitas consequências e complicações para a nossa vida e para a igreja do Senhor. Então o primeiro ponto vem falando sobre o preparo humano de Jesus. Jesus, embora sendo enviado por Deus, passou por um período de preparação até a consumação de sua vocação. Segundo a Bíblia, seu ministério começou de fato quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade, conforme registra Lucas, capítulo 3 e versículo 23, e durou cerca de 3 anos e meio. O evangelista Lucas narra: o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. Sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, Lucas capítulo 2, 40. A informação de Lucas evidencia o desenvolvimento físico, mental e espiritual do menino Jesus. Precisamos nos preparar secular, profissional e espiritualmente para a chamada que Deus tem em nossa vida. As demais coisas necessárias para o exercício do ministério, com certeza, Deus nos capacitará. Então, em suma, o que nós vemos aqui é que Jesus, desde cedo, foi preparado para aquele momento. Aos 30 anos, conforme registra as Escrituras, Jesus dá início ao seu ministério. Mas aos 12 anos nós vemos ele lá no templo, no meio dos doutores, ensinando os doutores, mostrando e desvendando os mistérios que talvez eles não entendiam ainda. E isso traz para nós, como seres humanos, que nós também, da mesma forma como Jesus, devemos nos preparar culturalmente, espiritualmente, para que possamos estar aptos a executar a obra do Senhor Jesus e cumprir com o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quanto à capacitação, essa vem através do Espírito Santo. Preparar culturalmente e espiritualmente é necessário a capacitação para exercer e executar o trabalho que o Senhor colocou na minha e na tua mão para fazer,
Isso vem através do Espírito Santo. Ok, meus amados irmãos? E aí Jesus é ungido por Deus. A Bíblia nos diz que Jesus foi ungido por Deus, conforme registrado Atos 10:38. A unção é feita pela separação e consagração para uma obra específica. No caso de Jesus, a obra da redenção da humanidade. Jesus, em todos os momentos do seu ministério, cultivava uma vida de oração e intimidade com Deus, mostrando que por mais que sejamos vocacionados e preparados para uma missão, não podemos abrir mão do desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo frisou que sua pregação não consistia apenas em oratória, e sim na demonstração do Espírito e de poder, conforme está registrado em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Para que a fé de seus ouvintes não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É imprescindível que, a exemplo de Cristo, venhamos desenvolver uma vida de jejum e oração diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que assim como Jesus foi ungido por Deus para fazer aquela obra, nós também fomos ungidos pelo Senhor para fazermos a obra no nosso tempo, a evangelização. E quando falamos a princípio do preparo humano de Jesus, nós vemos ali, aqui fica bem mais explícito que isso só acontece mediante a meditação da palavra de Deus, a oração e ao jejum. Por mais vocacionado que você seja, sem esta prática, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. E Paulo, ele traz aqui um exemplo que quando ele pregava para a igreja em Coríntio, ele não se baseou apenas no conhecimento teórico e de sabedoria humana que ele possuía, mas ele fez isso através do Espírito Santo. Por quê? Porque não adiantava nada ele pregar o evangelho e as pessoas tivessem o apoio apenas de uma filosofia, como era na época, aplicada por conta da oratória, né? Então ele veio pregando o evangelho, que é poder de Deus. E isso ele fazia também mediante a um exame aprofundado das Escrituras e ao mesmo tempo tendo uma vida de oração, de consagração ao Senhor, para que por intermédio disso o Espírito Santo tivesse fluência e liberdade para completar a obra. Porque, na verdade, irmãos, nós somos apenas os arautos do Senhor. Nós propagamos o Evangelho. Mas o convencimento, né, do pecado, da justiça e do juízo, isso aí é o Espírito Santo que faz. Então é preciso que eu esteja dentro da vontade do Senhor e fazendo a vontade do Senhor para que isso se cumpra. Porque essa capacitação diz respeito ao Espírito Santo. Eu sou capacitado pelo Espírito Santo a transmitir a palavra de Deus com poder, com unção, com autoridade, e ela vai de encontro à necessidade do ouvinte, faz o que precisa fazer, e o Espírito Santo tem a oportunidade de quebrantar o coração, de trazer a pessoa ao arrependimento, ao quebrantamento, e ela entender a sua situação diante de Deus. Sem essas coisas, nós não podemos fazer a obra de Deus. Podemos ser intelectuais, podemos ser doutor em divindade, em tantas coisas aí, mas sem a unção do Espírito Santo, sem essa capacitação do Espírito Santo, sem essa vida de oração, de jejum e de meditação na palavra de Deus, nós não vamos fazer um bom trabalho. Vamos falar bonito, vamos ter uma boa oratória, vamos misturar o santo com o profano, como acontece em muitos lugares por aí, né? Vamos fazer muita coisa, e as pessoas que ouvirem a nossa palavra vão estar com a sua fé baseada, alicerçada na filosofia humana. E isso é um prejuízo muito grande. Então, como cristãos e conhecedor dessas verdades, o caminho é seguir os passos de Jesus. Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor, ele não abria mão de uma comunhão pessoal com Deus. Ele sempre deixava a multidão, deixava os seus discípulos e se dirigia a um local a sós, e ali ele permanecia noites inteiras na presença do Pai, né? Recebendo instrução de Deus, como deveria proceder, enfim, e contando com certeza como estava o desenvolvimento da obra. Era uma comunhão intrínseca e perfeita, assim como no início de todas as coisas lá com Adão e Deus. Quando Deus, na viração do dia, vinha se encontrar com Adão, e ali eles tinham ali uma prosa,
né? Muito gostosa, acredito eu. Então, essa mesma comunhão, essa relação, ela precisa existir nos dias atuais. Eu preciso ter esta relação e esta comunhão com o Pai, para que eu possa continuar fazendo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai e tendo a capacitação do Espírito Santo, para que por intermédio daquilo que eu venha dizer acerca de Deus, possa ter um alvo e possa alcançar os objetivos para o qual a palavra de Deus está sendo enviada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto aqui, nós vamos ver a questão da priorização, a obediência a Deus. Então, obedecer a Deus é uma prioridade. E aí vemos que, apesar de ser um com o Pai, Jesus sempre foi obediente ao Pai. O texto sagrado enfatiza que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, conforme relata Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 8. Em todo momento de sua vida terrena, vemos Cristo submisso à vontade divina. E aí o que é que sobra para mim? O que é que sobra para vocês? A mesma coisa. Sermos obedientes a Deus é uma prioridade. Obedecer o Senhor em tudo é uma prioridade de vida. Nós só podemos cumprir com a vontade do Senhor se formos fiéis a Ele e à sua palavra. Se formos dedicados 100% a esse trabalho. Nós fomos separados para isso. E para isto devemos dar de nós o melhor. E Jesus, sendo Deus, ele se submeteu ao Pai em total obediência e obediência à morte e morte de cruz. Foi fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aqui o Senhor assumiu a forma de servo. E nós não somos outra coisa a não ser servo. Se Jesus, que é Deus, se submeteu e assumiu a forma de um servo, o que sobra para nós, irmãos? Nós somos servos do Senhor. Então, Jesus, sendo Deus, ele se submeteu, ele tomou essa forma, ele assumiu a forma de servo, deixando para nós o exemplo. E aí Paulo, ao escrever sua carta aos irmãos da cidade de Filipos, ele mostra que Jesus, em obediência ao Pai, assumiu a forma de servo, aniquilando-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, Filipenses 2, versos 6 a 7. João declara que Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus. João capítulo 1, verso 1. Mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus não questionou, mas foi obediente a todos os propósitos que o Pai tinha para a sua vida. Em nosso desenvolvimento humano e ministerial, precisamos ser leais aos nossos pais biológicos, aos nossos pais espirituais, bem como ao nosso Pai celestial. Jesus colheu frutos de sua obediência, pois, como está escrito, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. Então nós vemos aqui Jesus assumindo a forma de servo. Ele se tornou igual aos homens, se tornou humano e provou por A mais B que não é impossível nós cumprirmos com a vontade de Deus, que é possível. Que quando nós nos submetemos ao Senhor, o Espírito Santo se encarrega de fazer a obra em nossas vidas, tirando aquilo que não presta e colocando aquilo que é bom, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então isso são exemplos para nós. Paulo viveu isso, os apóstolos viveram isso, e por conta disso morreram, não tiveram dó da sua própria vida, mas entregaram os seus corpos à morte, foram martirizados, porque eles entenderam a mensagem. Coisas que muitas das vezes nós não temos entendido. Somos crentes, somos fiéis a Deus, né, dentro de uma determinada conveniência. Mas na hora que o vento sopra contrário, a hora que as coisas apertam, nós reclamamos de Deus e nos apartamos do Senhor e procuramos sombra e água fresca, porque não estamos dispostos a sofrer por Jesus. Negamos, como fez Pedro ali no início, quando Jesus foi preso. Eu não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não sei quem ele é, você está enganada. Irmãos, nós precisamos priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Precisamos ser autênticos.
Não precisamos ser como muitos hipócritas e fariseus por aí, mas precisamos ser como Jesus foi. Ele é o nosso exemplo. E nós precisamos ser realmente aquilo que o Senhor espera que sejamos, fiéis a Ele, a sua palavra, né? Aos nossos pais espirituais, aqueles que te ganharam para Jesus, aos nossos pais biológicos e ao nosso Deus, vivendo de maneira santa, separada do mundo. Não podemos transigir com o pecado. Não podemos dizer que somos uma coisa e fazer outra, mas devemos viver aquilo que pregamos e pregar o que somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No outro ponto, nós temos que cumprir com a vontade de Deus, assim como o Senhor cumpriu com a vontade de Deus. A Bíblia relata um dos momentos de maior agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. A narrativa de Mateus, ali no capítulo 26, de 36 a 46, transcreve as palavras de Jesus que durante os instantes dedicados à oração diz: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Lucas descreveu que a agonia era tamanha que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Lucas capítulo de número 22 e 44. Nós, nos 3 momentos de oração, percebemos o dilema de Jesus em relação à vontade do Pai. Mas entendendo que a cruz era a vontade de Deus, ele disse: faça-se a tua vontade. Mateus capítulo 26, 42. Por meio deste evento, aprendemos que ser obediente a Deus muitas vezes inclui em renunciar os nossos sonhos, os nossos projetos pessoais. Mas vale a pena, pois Deus nos recompensará. Eu gostaria muito de colocar a minha vida 100% a serviço de Deus. Mas infelizmente eu não posso fazer isso, porque eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos. Talvez quando eu me aposentar, aí eu venha dedicar a minha vida ao Senhor, porque aí eu não tenho mais que me preocupar com as coisas desta vida, com o ganha-pão, com o financeiro e etc, etc, etc. Isso aqui é apenas um exemplo. Mas existem outros, muitos motivos pelos quais muitos de nós não se coloca nas mãos do Senhor para ser usado por Ele e fazer a diferença nesse mundo corrompido. Porque existem prioridades que impedem que estas pessoas se dediquem 100% ao trabalhar do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele exige de cada um de nós essa submissão. E quando você abre mão dos seus projetos, quando você abre mão daquilo que te traria conforto, fisicamente falando, e se dedica ao Senhor Jesus, você vai sofrer aflições, você vai passar por lutas, por provações, mas isso é recompensado pelo Senhor. Porque o Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele mesmo que diz: no mundo tereis aflição. Você colocando os projetos e todos os teus sonhos em prioridade diante das coisas de Deus, você também vai ter momentos de angústia, de tristeza, de sofrimento, vai ser afligido da mesma forma. Mas quando você se dedica ao Senhor, você tem um amparo legal de Deus, você vai ter o amparo do Espírito Santo, você vai deixar de ter concluído alguma coisa que seria importante financeiramente para a tua vida, mas você está fazendo algo muito mais valioso e muito mais glorioso, porque você está depositando no reino dos céus. O tesouro lá vai ser muito mais valioso. As bênçãos que virão para a tua vida serão muito melhores e maiores. Então é preciso essa submissão a Deus. E o Senhor entendeu que a cruz era a consumação da obra que cabia a ele concluir. Ele orou ao Senhor: se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, que a sua vontade se cumpra. E quando ele entende que ele tinha que passar pela cruz, ele diz: seja feita a tua vontade. E ele, resignadamente, ele vai até o fim. E quando passa por todo esse processo, com seus braços abertos lá no madeiro, quando lhe dão vinagre para beber, ele diz: está consumado. Consumou o quê? Consumou a obra que o Pai tinha determinado a ele de cumprir. E ele, como a segunda pessoa, o Verbo, que se torna em carne, que se faz carne, que habitou entre nós, foi obediente a Deus. E aí eu pergunto para você: e o que é que sobra para nós? A não ser essa obediência irrestrita ao nosso Deus, pelo muito que ele fez por intermédio de Cristo. Obedecer a Deus,
a sua palavra, ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Isso, irmão, só irá nos fazer bem e abrirá as portas da palavra para que possamos pregar o evangelho com ousadia, com autoridade, os enfermos serem curados por intermédio da palavra do Senhor Jesus, os demônios serem expelidos das vidas que acorrentam pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus transmitida por ti. Então há um preço a ser pago? Sim, há um preço a ser pago, mas vale a pena pagar esse preço, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando entendemos isso, nós não vamos medir esforço, mas vamos priorizar o reino de Deus e a sua palavra para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí Paulo, ele acrescenta dizendo, me gastarei e me deixarei gastar por amor a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E no tópico de número 3, nós vemos aqui a vida e ensinamentos e condutas na prática. Então esse é um ponto importante. Vida, ensinamentos e conduta na prática. São pontos importantes para aqueles que estão na igreja do Senhor, que faz parte da igreja do Senhor. Os evangelhos narram a história de Jesus e a maneira como ele se comportava diante da sociedade. Sua vida e seus ensinamentos eram comprovados pela maneira como Cristo vivia, para servir e revelar Deus por intermédio de sua conduta. É um ponto, irmãos, que pega aí no calcanhar de Aquiles, de muitos pseudos pastores. Pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Manda as pessoas fazer algo, mas eles não fazem. São semelhantes àqueles fariseus que Jesus os recriminou e os exortou. Eles dizimavam de tudo, eles colocavam encargos sobre as pessoas, quando na verdade nem com o dedo mindinho eles queriam, ajudar. Então são aquelas pessoas que eles acham ou entendem que eles nasceram para reinar. Então eles se colocam como monarca, como reis. E as pessoas têm que servi-los. As pessoas, a igreja do Senhor, ela está ali para servi-los, para fazer tudo aquilo que eles precisam. E eles vivem ali no topo da pirâmide, usufruindo das benesses, se alimentando da gordura e da carne das ovelhas e se cobrindo com a lã das ovelhas. E acham que são donos absolutos da igreja. Tem muitos assim, agindo dessa forma. E não é bem por aí. Porque eles estão fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. A igreja do Senhor Jesus. Foi Ele quem morreu por ela. Foi Ele quem resgatou ela. E eu, você, meu querido, que estamos no ministério, fomos chamados pelo Senhor para fazer parte desse ministério. Nós somos chamados para sermos mordomos, para servir. E nós deveríamos estar lá embaixo e a igreja do Senhor lá em cima. E não o contrário disso. Nós deveríamos estar servindo a igreja e não ser servida por ela. Você está entendendo? Então é isso que o Senhor nos mostra através da sua palavra. Essa inversão de valores, ela não é perfeita, porque nós estamos fazendo o contrário daquilo que Deus nos ordenou. Uma conduta condizente com a mensagem. Precisamos dessa conduta. Então veja que a maneira como Jesus vivia, já demonstrava o seu grau de comprometimento com a sua missão. Jesus é a revelação plena de Deus para a humanidade. Por isso percebemos Jesus amando as pessoas independente de sua cor, raça, sexo e posição social. Por diversas vezes percebemos os fariseus, saduceus e escribas querendo pegar Jesus em perguntas capciosas, porém Jesus sabia responder com sabedoria. Durante seu ministério, vemos Jesus tocando num leproso, conforme registra Mateus 26:6, conversando com uma mulher adúltera lá em João, capítulo 8, do verso 4 a 11, e atendendo uma mulher cirofenícia, conforme registra Marcos, capítulo 7, 24 a 29. Pois nosso Deus não faz acepção de pessoas. A nossa prática cristã deve ser coerente com a nossa pregação, para que o mundo veja Cristo em nós. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. E aí, meus amados irmãos, o que nós vemos na prática hoje são verdadeiros deuses. Muitos homens, ditos homens de Deus, eles se consideram como deuses. Eles estão lá em cima, do púlpito, e eles são intocáveis. As pessoas, para falar com ele, têm que marcar audiência, tem que dar uma olhada na agenda para ver se ele vai poder atender. No final do culto, às vezes o irmãozinho quer ir lá dar um abraço no seu pastor, mas ele não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque antes do culto encerrar 100%, o pastor já foi embora.
levanta alguém, pede para orar. Enquanto aquela pessoa está orando, a igreja está orando, o pastor pega a sua pastinha ali, a sua valisa, a sua Bíblia e vai-se embora. Então ele não tem contato com as ovelhas, sabe? O pastor precisa ser como Jesus, ele precisa estar junto com a ovelha, ele tem que ter cheiro de ovelha, ele precisa conversar com as ovelhas, entender a situação de cada uma, se inteirar do que está acontecendo, porque o pastor precisa conhecer as suas ovelhas. Ele tem que conhecer cada um individualmente e muitas vezes, irmãos, nós não temos visto isso acontecer. A ovelha adoece, é obrigação do pastor visitá-la, levar o remédio para curar a sua ferida, ver o que está acontecendo, ver se vai. O pastor está andando de avião, o pastor está lá no seu gabinete, e quando chega a notícia de que alguém está mal, está no hospital, ele manda alguém lá orar pelo irmão. Vai lá fazer uma visita, irmão, e ora por ele. Cadê o pastor, irmão? Essa função é sua. Ah, mas o campo é muito grande, eu não dou conta. Então eu tenho aqui os irmãos para ir, para fazer esse trabalho. Enquanto eles vão, eu fico aqui, estou meditando. Isso é um perigo, porque foi por conta de Davi não deixar o palácio e ir para a guerra junto com os seus soldados, é que ele caiu naquela contradição. Então precisamos vigiar. E o chamado de Deus aqui, irmãos, conforme vimos, precisamos ter uma conduta condizente com a nossa mensagem. Precisamos estar junto com a igreja. A igreja olha para o pastor e diz: esse aí é um homem de Deus, ele está aqui. A igreja chora, o pastor chora também. A igreja se alegra, o pastor está alegre também. Então ele é o homem de Deus em todas as circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. Ele não foge. Quando o inimigo vem, ele enfrenta, ele é o que está na frente das ovelhas, ele enfrenta o inimigo. É ele que incentiva, irmãos, vamos fazer uma campanha de oração, vamos jejuar essa semana, porque nós precisamos derrubar por terra esse inimigo que tem se levantado contra nós, a igreja do Senhor Jesus. Nós somos servos do Senhor Jesus e o Senhor nos colocou aqui para conduzir a igreja e nós não vamos permitir que o inimigo entre e se irande com a igreja do Senhor. Vamos clamar e ele é o primeiro a chegar e é o último a sair. Oh, que coisa linda quando isso acontece. Então precisamos assumir esta conduta, que é a mesma conduta que Jesus assumiu no seu tempo e se tornou para nós o exemplo. Um outro ponto é sobre a questão da conduta ilibada. Isso aqui é um ponto que pega muito no calcanhar de Aquiles de muitos pastores hoje, né? Ou ditos pastores. Pedro, ao falar sobre o caráter de Jesus, disse que ele não pecou e nem mesmo se achou engano em sua boca, conforme está registrado na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22. O escritor aos Hebreus pontua que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus, capítulo 4, verso 15. O próprio Pilato asseverou que não via em Jesus Cristo crime algum para condená-lo. João 19, verso 4. Jesus, o Cordeiro de Deus, não tinha pecado e nem mancha. Foi o sacrifício perfeito para a remissão de pecados. Nós, os cristãos, estamos com uma grande responsabilidade, a de seguir as pisadas de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus disse que precisamos ser perfeito como nosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5 e verso 48. Então, isso, irmãos, não é apenas como a gente pode dizer, não é apenas uma sugestão, mas é uma ordenança de Jesus, sermos como Pai, sermos perfeitos como nosso Pai. Trazendo isso para os nossos dias, como pais, nós percebemos que os nossos filhos, principalmente se for menino, ele já começa a imitar o pai desde cedo. O pai às vezes está fazendo a coisa, está consertando algum móvel, uma porta ou alguma outra coisa, o filho já se achega ali perto do pai, já quer pegar uma ferramenta, e pega a ferramenta e já quer também ajudar o pai a fazer. Ele está procurando a perfeição que há no pai. E é uma alegria muito grande para um pai de família quando o seu filho segue os seus passos. Ele se torna um homem de caráter, um homem de bem. Ele não se envereda pelos caminhos da perdição. O contrário disso é uma tristeza muito grande para o pai que não orienta o filho e vê muitas vezes o filho entrar pelo caminho da perdição e muitas vezes na madrugada é acordado porque o filho está preso ou porque encontraram o filho morto numa esquina, porque foi assassinado ou porque está preso porque fez o mal a alguém. Isso é muito triste. E da mesma forma é o que nós vemos aqui quando falamos de Deus. Deus quer que nós sejamos perfeitos como Ele é. Paulo quer e nos ensina a sermos seus imitadores como ele é de Cristo. Por quê?
porque essa conduta ilibada é necessária que exista na vida de cada cristão. E aqui nós não falamos de obreiro, de pastores, de ministros do evangelho. A igreja precisa manter e ter essa conduta. Uma conduta em que você consegue suportar a pressão do mundo, do pecado, das tentações, sem ceder, como acontece aqui com Jesus. Ele tudo foi tentado, mas não cedeu, porque ceder é pecar. Então, isso só é possível quando nós entendemos, quando nós somos conscientes daquilo que somos, daquilo que estamos sendo e daquilo que seremos no futuro, mediante a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho consciência do perdão dos meus pecados, da salvação da minha alma, do meu nome escrito no livro da vida, eu sei que não é fácil, mas é possível viver uma vida ilibada, uma vida, de conformidade com as Escrituras e dizer sempre não ao pecado, aos convites mundanos, à prostituição, e enfim, a todas as coisas que estão aí, que nos corrompe diante do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, Cristo é o exemplo perfeito a ser seguido e como genuínos cristãos devemos imitá-lo. Negarmos o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Muita gente diz que ser crente é muito fácil, é só levantar a mão. Mas não é não, irmão. Ser crente não é fácil. Porque ser crente autêntico, ser crente verdadeiro implica em carregar uma cruz. E essa cruz é abrir mão das vontades mundanas, dos desejos carnais. Como disse o apóstolo Paulo, andar em espírito e viver em espírito, para não cumprir com os desejos da carne. São as duas naturezas que temos. Nós temos a natureza espiritual e temos a natureza carnal. E precisamos, como cristão e conhecedor da verdade, dar vazão à natureza espiritual para que o eu seja abatido e para que possamos viver e dizer como Paulo, eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. É um prazer, é um privilégio poder estar com você, transmitindo essa palavra, aprendendo junto com os irmãos acerca de uma vida e de uma conduta ilibada diante do Senhor. Querendo Deus, retornaremos em uma outra oportunidade. Antes disso, eu quero convidar os irmãos a fazer o comentário. Comente sobre a lição. O que a palavra de Deus tem trazido até você. Deixe a sua impressão. Se tem alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem entendida, faça aí a sua pergunta. Eu terei prazer em estar respondendo. E assim juntos chegaremos diante do trono da graça de Deus. Ok, meus amados irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor e até lá, em nome de Jesus.